O Marcos já falou ali que o merge sort é para a gente ordenar os dados. A gente chama de datasets. Quando fala datasets, é tipo qualquer coisa que seja ordenável. A gente pode passar para a função. O que é o algoritmo? Assim, tipo, se você nunca implementou o algoritmo, não sei se é tão fácil de entender. Mas, cara, o algoritmo é tipo, você vai ter uma função que faz alguma coisa. O algoritmo de ordenação é uma função que ordena alguma coisa. É só isso, uma função no Python. Você vai passar alguma coisa que essa função ela vai retornar isso ordenado. É isso. E aí, como que vai funcionar? Você sabe o que é pseudocódigo? Não? Sim. Pseudocódigo é tipo assim, eu vou descrever pra você o que o código tem que fazer. E aí, tipo, tem vários jeitos de fazer pseudocódigo, mas, tipo, cara, eu posso só escrever em português, tá ligado? Tipo, inicia aqui a função, inicia uma variável. Eu vou tentar aqui, da melhor forma possível, escrever o pseudocódigo pra vocês entenderem tipo, o que ele tá fazendo, o que ele faz, e vocês vão implementar o código em Python. Eu não vou mostrar o código em Python para vocês. Vocês vão usar o que vocês sabem de Python. E assim, tudo que vocês já fizeram em sala, dá para fazer, com o conhecimento que vocês têm. Tá? Não é um algoritmo complexo, só que tem uma coisa que vocês não conhecem ainda, que é recursão. Então eu preciso apresentar isso antes. Tipo, essa é uma parada assim, não se assustem. É meio difícil de entender de primeiro, talvez vocês não entendam de primeiro. Mas, conforme vocês vão introduzindo de novo o conceito na cabeça, daí, tipo, fica mais interessante, beleza? Então eu vou começar fazendo uma introduçãozinha à recursão. Deixa eu só ver aqui. Dá pra ler daí? Você lê? Todo mundo consegue? Não sei se na câmera pega direito só. Pega? Isso aqui é um fatorial. Fatorial é uma boa para entender o conceito de recursão, porque a gente pode representar de forma simples uma função. Então essa função ela recebe um número e ela vai calcular o fatorial desse número. Então, por exemplo, eu posso só chamar aqui fatorial de 5. Beleza? Daí, deixa eu apagar aqui o line no witness. Basicamente a gente vai ter o seguinte. Se eu chamar fatorial de 5, e aqui é muito importante, então prestem atenção, por favor. O que está acontecendo? Essa função ela inicia e ela tem algo muito importante para entender a função, assim, tipo, essencial, é isso daqui. Isso daqui é um basic case. Um caso de base. É isso daqui que faz com que a recursão não seja infinita. O que é a recursão? Vamos lá. É você chamar a função dentro dela mesma. Então vocês veem, a função chama fact. E a gente chama fact aqui dentro dela mesma. Então o que acontece? Qual que é o fluxo? Tá. Vamos supor que a gente vai chamar o número 5. Então considere que n é 5. N é 5. A função iniciou. Ele veio aqui, primeira linha. N é igual a 0? Não. N é 5. Então a gente não executa o que está dentro desse if. Ele vem com o return. O return é simplesmente você retornar alguma coisa, então a função encerraria aqui teoricamente. Né? Tipo, chegou nessa linha aqui, ele vai retornar e acabou. Só que não funciona assim com a recursão. Com a recursão, quando ele chegar nessa parte aqui, ó, de fatorial de n menos 1, o que é isso? É 5 menos 1. Então ele está chamando de novo a função
só que com o número 4. Então isso daqui passa a ser 4. Beleza? E ao invés de retornar, tudo isso daqui entra em stand-by. Tá? Então aqui fica stand-by. Então essa função fica esperando, né? Tipo, a gente tem uma pilha ali de execuções. Então essa função ela só vai continuar e terminar o return dela depois que essa daqui voltar. Tá? Então tipo, ela fica esperando. Essa função está congelada, ela não retornou ainda, ela está ali. E aí a gente entra numa outra instância que começa de novo ali. Então agora é a instância do fatorial 4. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, concorda? Porque tipo, vai começar com 4 agora. Então, vai pular isso daqui, vai chegar aqui, vai passar a ser. Aqui vai passar a ser 3, né? Porque vai ser 4 menos 1, então vai ser o fatorial de 3 aqui. E aí ele vai de novo para stand-by. Entendeu? Então o que vai rolar? Eu vou escrever tudo, tá? Vai ser meio chato isso. Essas aqui são todas as execuções que rolam. Então, a gente começa como 5 vezes fatorial de 4. Depois, 4 vezes fatorial de 3 e assim por diante. Até a gente chegar aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que tem algo que impede que a recursão seja infinita. Que é o caso de base. Que é aquele ali, ó, aquele if. Quando ele chegar nesse daqui, fatorial de 0, o n vai ser 0. Então ele vai simplesmente retornar 1. Isso aqui vai passar a ser 1. Quando isso aqui acontecer, vai começar algo que a gente chama de unwind. Então, tudo isso aqui, que estava assim, correto? Isso aqui vai voltar. Vai passar a ser assim agora. Entendeu? Então, a gente vai voltando. Fatorial de 0 é 1. A gente já sabe que if n igual a 0 vai ser 1. Beleza? Então vai ser 1 vezes 1. Aí, isso aqui é o resultado de fatorial de 1. 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui passa a ser 1. Aí o fatorial, vai ser, o fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1, vai ser 2. Aí, isso aqui é 2. 3 vezes 2 vai ser 6. Então o fatorial de 4, o fatorial de 3 aqui vai ser 6. 4 vezes 6, 24. Então o fatorial de 4 vai ser 24. O fatorial de 4 aqui a gente substitui por 24. 5 vezes 24, 120. Então esse é o resultado final. Vai ficar meio chudinho, mas 120. Entendeu? Então é isso que acontece numa função recursiva. Tipo, o fatorial é mais simples de entender, só que agora eu vou bugar a mente de vocês. A gente vai ver o merge sort. A primeira vai ser meio tenso, mas acho que é de boa. Todo mundo entendeu? Vamos ter uma dúvida? Bom. Podem falar, tá? Comigo aí.
Então, eu vou escrever um pseudocódigo do merge sort, mas antes eu preciso que vocês entendam como o merge sort funciona. Né? Porque a gente tem o bubble sort. O bubble sort, o que ele faz? Ele faz tipo umas bolhas lá, eu não vou explicar de novo porque tipo, bubble sort a gente não usa no mundo real, a gente usa só para aprendizado mesmo. Depois vocês podem pesquisar ou ver. Podem ver algo que a gente tem no YouTube disso, que foi o que vocês não estavam, alguns de vocês. Mas, por exemplo, a Letícia viu que a gente usa dois loops. Né? Por isso que tanto que ele é um algoritmo quadrático. Quando a gente pensa no BigO, de novo, o que é BigO? É o pior cenário possível. Tipo, a gente vai rodar um merge sort, por exemplo. Qual que é o pior cenário possível tipo, de tempo de execução? De tempo de execução não, de otimização. Porque tempo de execução, tipo, vai ser do Max vai ser de um jeito, vai ser de outro. Então a gente usa o BigO para substituir isso. Tipo, qual que é o pior cenário possível para esse algoritmo? A gente chama isso de BigO. No caso do merge sort, é N log de N. Por quê? Porque ele é um algoritmo de dividir e conquistar. Todo algoritmo que vocês verem que tipo, divide uma coisa e faz outra coisa, a gente chama de dividir e conquistar. E geralmente eles sempre são de N de log de N. Tem uma razão matemática para isso, só que eu não vou demonstrar aqui. Mas basicamente é isso. Isso aqui é insanamente mais rápido. Tipo, é muito mais rápido do que o bubble sort. Muito mais. O log de N é tipo quase um BigO de 1. É tipo instantâneo, basicamente. Então, o que o merge sort faz? Por que ele é tão bom? E por que e vou falar das vantagens também. Mas pensem só que a gente tem uma lista, vou colocar uns números aleatórios. Tá? Essa é uma lista do Python normal, né? E aí, imagine que a gente quer ordenar essa lista, né? Então, 33 está no lugar certo já, só que o 40 tem que vir para cá, 55 tem que vir para cá, 52 para lá. Beleza? No merge sort, o que vai acontecer? O algoritmo vai receber a lista desse jeito. O que ele vai fazer? Ele vai dividir a lista no meio. Por isso que é dividir e conquistar. Ele vai pegar aqui, ó. Vai dividir essa lista assim. Então vai ficar 33, 72. E aqui, na verdade, vai ficar até melhor. Ele sempre começa pela esquerda. Tá? Então primeiro a gente vai ver esses daqui. Ele divide até ficar com um item só. Então vai ficar uma lista de um item. Aqui. E uma lista de um item aqui. Beleza? É isso que acontece. E aí, ele vai simplesmente retornar. Isso aqui é o basic keys, tá? Então, aqui ele retorna. E aí ele vai voltar para cá. Quando ele voltar para cá, esse algoritmo tem dois passos. Ele tem o passo recursivo e o passo que faz o merge de verdade, ou seja, une as duas coisas. Merge, em inglês, é unir. Misturar, não sei a tradução certa, mas é tipo isso. Então, ele vai fazer o merge aqui. Esse aqui é o primeiro merge. Beleza? Quando ele faz isso, daí ele compara. Se o 33 fosse maior, ele ia trocar de lugar. Só que como aqui já está ordenado, beleza, acabou aqui. Agora ele vai para a direita. Porra, peguei um exemplo ruim, né? Porque dos dois lados está ordenado já. Então vamos fingir. Vamos trocar aqui, peraí. 55 e 40. Beleza? Chegou aqui, caso de base. Já voltou. Agora, esse merge aqui, lembre, o merge ele é uma função, tá? Quando eu falo merge, isso aqui é uma função separada que vocês têm que fazer. Beleza? É uma função que só ordena. Ele já pega e ordena. E aí, essa função aqui, ela vai verificar os dois. Aqui.
ele vai verificar o lado direita e esquerda. Vocês vão entender como pseudocódigo, talvez seja muito confuso ainda, mas é só para ilustrar. E ele vai trocar a ordem, então vai ficar 40, 55. E ele vai retornar isso. Quando ele retornar isso, o que a gente vai ter? 33, 72, 40, 55. Concordo que ele está fora de ordem? Só que agora, se vocês perceberem, a gente está com a lista completa, né? Então ela volta, na verdade a gente está com o lado direito e o lado esquerdo, né? Para não confundir vocês. A gente está com o lado direito e esquerdo do primeiro caso. E aí ele chama o merge aqui. E aí ele ordena a lista. Então lembrem-se que o que ordena é a função merge. Tá? Por enquanto isso aqui é uma black box. Vocês só sabem que isso aqui ordena. Vocês não sabem como implementa. E agora eu vou descrever como implementar isso tudo que a gente falou. Alguma dúvida até aqui? Então bora lá. Agora, se for Marcos, se estiver confuso o pseudocódigo, você me ajuda aqui. Mas ó, seguinte, eu vou ajudar vocês, eu vou falar o nome das funções, tá? Eu vou falar para vocês chamarem, a gente passa aqui de data, mas vocês podem chamar o que vocês quiserem. É só para eu definir alguma coisa aqui. Esse aqui é o... Esqueci o nome agora, mas é implementação, tipo, como vocês vão definir a função, tá? No código, do Python. Vai ser o merge sort data. Agora tudo que eu vou escrever aqui embaixo é pseudocódigo. É em português, não é Python. Caso de base, tá? Se lista. Sim, eu vou falar lista aqui, né? Tipo, você sabe que lista é esse texto. Se lista. Vou chamar de lista, né? Assim é mais fácil. Mas é que você... lista pode. Pode ser list. Se lista. Menor que 2. Retorna a lista. Beleza? Depois eu vou ter que apagar ali para ter espaço, mas beleza. Aqui, será que eu escrevo o meio? Bom, é bom. É mais difícil para o pseudocódigo que Python, cara. Sei lá, vou falar para você meio. Meio aqui, gente, é uma variável. Meio. Variável. Só isso. Não, vou colocar aqui meio da lista. E aí vocês descobrem como faz. Vou otimizar aqui, porque isso consumiu bastante tempo. Meio da lista, beleza? Eu vou colocar em inglês, tá? Tem uma dica aí, tentem implementar em inglês. Porque quando vocês forem consultar as implementações para ver se vocês acertaram, tipo de algum algoritmo, é muito mais fácil achar em inglês. Então, escrevam o algoritmo em inglês. Então, left aqui, como eu falei, a gente divide em esquerda e direita e sempre executa a esquerda primeiro. Tá? Então, left, o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar o merge sort. Chama o merge sort. Vou apagar aqui. À esquerda da lista. Right. Chama. Merge sort.
Alguém percebeu o que está rolando aqui? Algum voluntário para falar? Meio você separa a lista de tantos elementos ao meio. Left e right analisa cada espaço para separar ela em um. Sim, mas o que está rolando aqui especificamente nessas duas siglas? Parecido com a explicação do fatorial que eu falei. O que está rolando? Ele está organizando cada parte da lista. Sim, é uma recursão. Mesma coisa que o fatorial. Isso aqui a gente está chamando a mesma função dentro dela mesmo. Então aqui é a recursão. Então, quando chegar nessa parte, ele vai entrar em stand-by, igual eu expliquei no fatorial. Beleza? E por que eu falei que sempre à esquerda primeiro? Alguém consegue entender por quê? Daqui? Não fala mais. Ó, já estou escrevendo em paz aqui, peraí. Continua. Alguém? Por que ele sempre vai na esquerda primeiro? E só vê a direita depois? É uma leitura natural. Ó, dá uma olhada. É porque, lembra, quando chega aqui ele diz stand-by. Então ele só vai chamar a direita depois que a esquerda tiver pronto. Lembra? Tipo, ele só vai seguir quando tiver o resultado disso. Por isso que a esquerda é sempre primeiro. Entendeu? Agora eu vou tentar agilizar menos, porque, meu Deus, eu achei que ia ser mais rápido. Mas pelo menos a gente tem um banco de dados aí. Não sei se fica muito. Ficar um pouco melhor, né? Isso aqui é outra definição de função. Eu vou passar. Left. Tá dando pra ver? Left. Isso é definição de função também. Pode fazer exatamente como está aqui. Deu para entender que isso aqui é um mínimo J? Beleza. Mano, se quiser sentar ali junto com o Pedro para fazer, pra você ver no PC, é melhor. Nossa, vai dar espaço. A letra ficou muito grande.
porque você bem breve, ao contrário. Vai ficar meio confuso isso, mas eu vou continuar ali, tá? Já tá terminando. Agora, Marcos, vamos ajudando o pessoal a fazer. Que raça.